Então, o ciclo do produto certificado vem, então, a floresta, em que o empreendimento recebe um atestado, um certificado de que ele atende aos requisitos da norma, e no processo de exploração, de extração e o caminho dessa cadeia produtiva, ele também recebe um certificado e tem a possibilidade de apor a marca a esse produto. Bom, hoje no Brasil nós temos mais de 1.200.000 hectares da floresta certificadas de manejo, né? As grandes empresas de celulose e papel são as empresas certificadas. Nós temos também florestas de floresta nativa em Rondônia. E para a cadeia de custódia, nós temos, dessas florestas certificadas das empresas de celulose e papel, e essa cadeia de custódia está andando. Hoje nós temos um grande número de gráficas certificadas no país. Bom, eu vou falar rapidamente, existem esses dois sistemas globais, né, o FSC e o PFC. Em termos de área certificada, o PFC ele tem 242 milhões de hectares de floresta certificada, enquanto o PFC está em torno de 148 milhões. E, em termos de cadeia de custódia, o FSC já tem 22 mil produtos com cadeia de custódia certificada, enquanto o PFC está em torno de 8 mil. E isso faz com que o FSC tenha uma visibilidade maior para a sociedade, porque as pessoas enxergam nas prateleiras, né, os produtos com a logomarca do FSC. Esses números são números absolutamente insignificantes em se pensando em florestas no mundo, né? Nós temos menos de 10% das florestas, da cobertura florestal certificada no mundo. Então, nós temos muito trabalho a fazer e muitas atividades a serem realizadas pelos programas, né? Rapidamente sobre o PFC, nós temos 34 países membros, sistemas de certificação florestal membros, né? A missão do PFC é o reconhecimento mútuo dos programas. Ele não quer fazer um guarda-chuva de regras prescritivas dos seus sistemas. Ele quer buscar o reconhecimento desses sistemas, né? É o ponto principal. E os sistemas de certificação, eles funcionam independentes, sistemas nacionais, né? Que buscam, então, o reconhecimento ao sistema global, que vai discutir melhorias contínuas do processo e aí vão dar o input para que os sistemas nacionais se qualifiquem mais e melhorem seus sistemas, né? Então, esse é um processo de melhoria contínua, sistêmico, e a cada ano nós temos, então, os requisitos, né, cada vez mais prescritivos, digamos assim, e exigentes, que é um reflexo da sociedade, da melhoria contínua do nosso processo, né? Essa imagem aí mostra, então, a parte do verde escuro, os países membros e que são reconhecidos, passaram pelos processos de auditoria internacional do PFC, e o verde claro ainda são países que só são membros e ainda não tiveram o reconhecimento dos seus programas internacionais, ou seja, não passaram pelo processo de auditoria independente. A 14ª Assembleia Geral aconteceu no Brasil, em novembro de 2010. Né? Esse ano foi na Suíça, o ano que vem a Assembleia será na Austrália. Aqui são algumas imagens que nós temos de documentação disponível no site do PFC. Durante a Assembleia que foi realizada no Brasil, nós fizemos uma declaração, né? Não poderíamos deixar de perder a oportunidade. A Assembleia aconteceu no Rio de Janeiro e fizemos, então, uma declaração sobre a floresta e que será também objeto de documentação para Rio Mais 20. Né? As pessoas que tiverem interesse podem entrar no site do PFC e fazer a adesão à declaração da floresta, né? Que está disponível. Aqui mais alguns exemplares. E produtos com a logomarca certificada do PFC e do Serflor. A documentação do PFC está toda disponível, né, nesse endereço, das normas brasileiras também na ABNT,
e os documentos do CEFLOR, do programa como um todo, estão disponíveis no Inmetro, né? Então, eram essas as colocações que eu gostaria de fazer rapidamente. Acho que eu não extrapolei o tempo. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a sua explanação. Confesso que, para mim, o assunto da certificação não é um assunto que eu tenho intimidade, e por conta disso, eu vou, como temos ainda um tempinho, eu vou colocar uma pergunta que é de um leigo, e talvez isso auxilie a pergunta de demais leigos aqui. Eu percebi que a senhora enfatizou a questão do caráter opcional dessas certificações. E a senhora mostrou que tem dois certificadores internacionais distintos. Ou seja, provavelmente o governo brasileiro também realizou uma opção. E as empresas também fazem opção. E, eventualmente, como as coisas ficam todas no universo do opcional, é possível, então, que uma empresa realize a opção por uma certificadora X num país cujo governo fez uma opção pela certificação Y. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como se dá essa relação institucional, governo, empresas, público, empresas, concernente a essas divergências e, eventualmente, a senhora puder explicar quais foram os critérios que direcionaram o governo brasileiro para uma dessas certificações. Realmente, a certificação florestal, ela, em todos os países do mundo, ela ainda é voluntária, né? A adesão é voluntária ao programa. Quando eu digo que o Inmetro é um órgão do governo, mas ele não é o legislador da matéria, porque ele não baixa regulamentação sobre as questões ambientais. Quem é o regulador da matéria é o Ministério do Meio Ambiente, né? Agora, o fato do programa ser voluntário, ela não significa que não tenha as restrições e as regras restritivas e toda a regulamentação que ele tem que atender, né? Então, é um programa oficial do Brasil, o CEFLOR. Ele buscou a sua realidade, desenvolveu a partir das regulamentações, dos acordos internacionais, as suas normas peculiares ao Brasil, e utilizou a estrutura do sistema brasileiro, que é gerenciada pelo Inmetro, né? Então, a opção do Brasil desenvolver as suas normas próprias é uma opção de qualquer outro programa que a sociedade demanda ao Inmetro. Quer dizer, nós poderíamos fazer esse programa independente de ser um programa obrigatório ou não. Ok? Agora, nós conversamos, quando nós discutimos que existia um programa brasileiro e que nós precisávamos conversar com o mundo, nós precisávamos fazer acordos de reconhecimento do nosso programa com os outros pares, né, com os outros mercados em que aqueles produtos brasileiros fossem inseridos, nós olhamos o FSC e olhamos o PFC. Né? Nós conversamos com os dois programas que atuam globalmente. A questão do FSC e o CEFLOR não foi adiante, porque o FSC ele tem um sistema de governança diferente. Ele tem uma governança de uma ONG. Então, não cabe a um órgão governamental ficar numa governança de um órgão não governamental. Né? Apesar de, tecnicamente, os dois programas poderíamos dizer que são similares, têm algumas diferenças, mas são mínimas em termos do impacto de todo um programa, a nossa governança não poderia, do CEFLOR, ficar subordinada a um FSC. Por que, então, que nós escolhemos o PFC? Porque o PFC ele não faz com que os países, né, que tenham seus programas nacionais utilizem as suas regras específicas. Né? No caso do manejo florestal sustentável, nós utilizamos as normas brasileiras. Então, nós temos todo um arcabouço normativo que reflete a realidade do manejo das nossas florestas, plantadas e nativas. Né? Então, ele é autônomo, ele é independente, e nós tivemos, então, no processo de auditoria internacional, que demonstrar que aquelas normas brasileiras
eram compatíveis com os requisitos internacionais do PFC. Então, independente do PFC, o Serflor existe. Ele não existiria se estivesse sobre o guarda-chuva do FSC.